E aí, pessoal, tudo bem? Buenas noches. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ok, boa noite. E aí, Roberto, você tá bonito nessa foto aí, hein, cara? Você tá parecendo desembargador nessa foto aí. Na verdade, você tá parecendo o Sérgio Moro, cara, agora que eu tô vendo aí. Olha a foto, todo mundo depois aí do Roberto aí, vocês vão ver se não parece o Sérgio Moro, cara. Né? Não é verdade? Diga-me, né? Me corrijam se eu estiver errado aí. Né? Há muito tempo a gente fala que ele... Agora eu vi a foto aqui, eu falei, Jesus, falei, o Moro está assistindo a minha aula aqui. Né? Mas, enfim. Quem sabe, né, Roberto? De repente o cara vai... Roberto, procurador federal aí. Vamos lá. Queridos, Túlio, tá aí, Maiara, Flávio, Roberto, Jusilei, Edneia e os demais vão entrando aí. Né? A gente vai conversar um pouco sobre o processo coletivo aqui, continuar a nossa conversa da última aula. Deixa eu espelhar para vocês aqui o material de vocês. Aqui, na minha aula de hoje. Rapaz do céu, como que o cara parece o Sérgio Moro mesmo? Tá aí, eu tô olhando aqui agora, tá me dando medo, hein? Tô começando a ficar encabulado com isso aí. Você mesmo, Roberto? Responde aí, né, no chat aí. Fala, não, professor, sou eu mesmo, para que não tenha dúvidas. Vamos lá. Ô, Roberto, respondeu aí, é você mesmo, né? Mas Sérgio Moro, o Flávio, apelido de Sérgio Moro, não. Né? O Túlio, gente feia, não, Túlio. Assim, eu tô dizendo que o Sérgio Moro é um cara aparentoso, né? Não vou falar que é bonito, porque fica feio para mim, né? Vamos lá. Aqui. 14. Vamos lá. Só um minutinho, gente. Aqui, vamos lá. Não liga a câmera. Vamos lá, né, Roberto? Tem que ser coincidência na sabedoria também, mas tem certeza disso. Você é um bom aluno, né? Enfim. Queridos, seguinte, a aula de vocês da semana passada está disponível lá no ambiente virtual do YouTube, né, no canal que eu criei exclusivamente para isso. Eu verifiquei lá, tem alguns alunos que estão assistindo, talvez alunos que perderam a aula, alguns alunos estão revendo a aula, né, na intenção de fixar o conteúdo, né, enfim, na intenção de melhorar, né, enfim, ou seja pelo interesse da matéria, ou a busca pelo conhecimento, está lá. Tá? E a da aula de hoje e amanhã, final da tarde, eu coloco lá também. Tá? Hoje, dia 1º de setembro, nós temos aí, de acordo com o meu planejamento aqui, mais 2 aulas, dia 8 e dia 15 de setembro, e depois iniciaremos aí o período da NP1, das primeiras avaliações. Tá? Então, se nada alterar, né? Porque vai dia 22, aquela semana ali da NP1. Mas vamos aguardar aí, né,
alguma informação, né, por parte da coordenação do curso, mas a princípio semana do dia 22, a semana da MPU, então teremos mais 2 semanas. Nós falamos até agora, né, lá no início, né, comentei com vocês a respeito das gerações, também conhecidas como dimensões de direitos fundamentais. Né? Essas gerações, nós temos consenso até a terceira geração, primeira, a segunda e a terceira, primeira, as garantias individuais, as liberdades individuais, o Estado não interfere em nada, absolutamente nada. E a segunda, né, a primeira geração, ela ainda decorre lá dos primórdios ainda, do Império, da lei de 12 tábuas, né, enfim, aquela relação onde o Estado quase não interferia na resolução de conflitos, né. Então, a segunda geração de direitos fundamentais, ela já vem no sentido de oferecer, né, o Estado oferecer a solução adequada ao que nós conhecemos aí como direitos fundamentais e sociais. Né? Então, o Estado passa a agir. E a terceira geração, conhecida aí como a geração dos direitos transindividuais, onde eu contemplo os direitos coletivos. Porque esse direito transindividual, ele transcende o indivíduo, então ele vai muito mais além do que uma coletividade. Né? No entanto, essa terceira geração, ela abraça também, né, os direitos coletivos. Então, nós começamos lá com o interesse individual, onde o Estado não interfere. A segunda geração, o Estado passa a interferir para que, então, os direitos sociais e os direitos fundamentais sejam garantidos, né? E a terceira geração, logicamente, que o exercício e a garantia desses direitos fundamentais, ela se dá, né, muitas vezes através de processos coletivos, né, como, por exemplo, o mandado de segurança coletivo, a ação popular, que ela já é um instrumento antigo, a ação civil pública, todas elas, né, principalmente no caso aqui, a própria ação popular e a ação civil pública, né, prevista na Constituição Federal. Né? Então, o próprio texto constitucional, ele também tutela, de certa forma, mesmo que indiretamente, esse interesse da coletividade. Então, essas gerações de direitos fundamentais é importante para entendermos aqui que esses direitos que tutelam o processo, né, coletivo, eles, na verdade, buscam aqui uma solução para a garantia dos direitos sociais e dos direitos fundamentais previstos na segunda geração. Então, a terceira geração, ela é tão ampla que o que se discute não é mais o indivíduo em si, não se discute mais um direito em si, mas se discute mais, na verdade, uma coletividade. Se discute agora uma massa, um corporativismo, né, do problema e da situação para a garantia daqueles direitos sociais lá discutidos na segunda geração. Mas é lógico que tudo isso se incorpora, primeira, segunda, terceira, a gente fica discutindo isso, né, até hoje. Mas é para que vocês tenham ideia, então, que a tutela dos interesses coletivos, ou seja, o processo coletivo, ele advém da busca, né, e do aprimoramento das garantias que estão elencadas nos direitos de segunda geração e também nos próprios direitos de primeira geração, mas principalmente os de segunda geração, que são os direitos sociais, né, e também os direitos fundamentais, saúde, educação, etc. e tal. Então, para isso surge aí a ação popular, para isso surge a ação civil pública, o mandado de segurança coletiva, né, e os vários instrumentos, né, que nós temos aí que tutelam o interesse coletivo. Né, cai bastante na OAB, tá, gente, essa geração de direitos fundamentais e também em concurso público, tá? Nós paramos exatamente aqui, nessa folha de número de página, né, de número 14, onde eu comentava com vocês, né, que essas ações coletivas, então, elas buscam obter uma resposta aos conflitos agora de massa, né, não mais aos conflitos individuais. E
logicamente que esse processo coletivo, ele influenciou, sofreu influência, né, de certa forma, e passou também a influenciar o processo individual, né, direta ou indiretamente. Então, por que eu digo que ele influencia o processo individual direto ou indiretamente? Imagine, por exemplo, aquela tragédia que aconteceu lá em Minas Gerais, com o rompimento das barragens. Ali eu tenho interesses individuais, no que tange a indenização. Mas eu tenho também a questão ambiental, que logicamente tutela o interesse coletivo. Então, isso quer dizer o quê? Que aquelas ações individuais, elas também podem ser discutidas no âmbito do coletivo, né? Lógico que tutelado aí pela Defensoria Pública, pelo próprio Ministério Público, né? Buscar uma solução para efeitos de reparação daquelas famílias, que não foram poucas, né? Centenas de famílias que foram indiretamente vitimizadas também com aquela tragédia ali. Então, o processo coletivo, ele influencia, de certa maneira, o processo individual, né? Direta ou indiretamente. Tá? Veja que o processo civil clássico, nosso CPC, algumas pessoas até hoje chamam de novo CPC. De novo não tem nada, né? Ele é de 2015, então ele já tem aí 5 anos, basicamente, né? Ele trata da questão de buscar a solução do conflito, mas de maneira individualizada. Então, o CPC nosso, ele é individualista. Vocês estudarem os recursos, vocês estudaram aí, enfim, as ações, de um modo geral, como se dá o planejamento da petição inicial, da contestação, da impugnação, os recursos cabíveis, seja o recurso de apelação, o recurso de reviso, o recurso especial, o recurso extraordinário, né, os embargos, as várias espécies de recursos, mas sempre focando no indivíduo, sempre. E a pergunta que eu fiz na última aula é se o processo individual trabalhado no CPC, o CPC, de certa forma, se ele acabou ou acaba influenciando no processo coletivo. Né? E eu disse a vocês que existem algumas situações previstas no CPC, né, que são importantes aqui para o processo coletivo. Então, de certa forma, o processo civil nosso, apesar de individualista, de tratar das questões individuais, ele acaba trazendo soluções aí para as demandas coletivas. Então, com o surgimento dessas ações coletivas, aquela solução clássica do CPC, que era a tutela individual, ela não se mostra mais adequada. Né? Por quê? Tendo em vista a necessidade da solução desses litígios, mas agora de forma atomizada. Né? Não mais de forma atomizada, mas agora molecularizada. E eu exemplifiquei isso. Porque a atomizada vem de átomo. Então, um átomo sozinho, ok. Quando você junta a composição de 2 átomos, você forma uma molécula e ela passa a ter um sentido, né, maior. Então, nesse aspecto, veja que a molecularização das demandas, ela acaba que trazendo benefícios como a economia processual e evita também decisões contraditórias. Somente isso? Não. Na verdade, ela traz também um senso de justiça. E o que é justiça? Né? A justiça aqui não vem no sentido da decisão ser uma decisão justa. Né? Até porque senão nós iríamos trabalhar aqui a acepção da palavra. Né? O que é ser justo? Né? E o que é, então, fazer justiça? E não é isso. Aqui, justiça é no sentido de proporcionar que o maior número possível de pessoas, certo, sejam beneficiados com aquela decisão. Então, exatamente isso. Justiça hoje é sinônimo de o maior número possível de pessoas sejam beneficiadas com aquela decisão. Então, reparem que agora nós estamos num período, por exemplo, de seca, né, de estiagem, onde o ar fica totalmente, né, comprometido com a poluição
advindo aí das queimadas, e, logicamente, que isso passa por instrumentos de demanda, né, coletiva. Por exemplo, quando você resolve, então, seja no próprio executivo, ou seja no judiciário, através do Ministério Público, por exemplo, demandar aí uma política, quer dizer, ou criar, né, soluções para que isso seja minimizado. Então, isso, na verdade, vai, essa decisão, ela vai trazer aí o maior número de pessoas para que seja beneficiado com essa decisão. Veja que eu nem sei o que está acontecendo, né? Talvez alguém resolva, o próprio Ministério Público ou a Defensoria Pública, os órgãos, né, realmente do Judiciário, que, né, estão ligados ao Judiciário, e até mesmo o próprio Executivo, né, o Legislativo também, por que não? Né? Mas aqui nós estamos falando de jurisdição, né, que é o poder-dever do Estado dizer o direito, e aí só nos resta, então, entender que muitas das demandas que forçam o Estado a realizar, né, uma política de controle, uma política de eficiência, muitas vezes ela se passa, né, através dessas demandas coletivas, principalmente no âmbito do consumidor e também no âmbito do direito ambiental. É o que mais a gente se vê, é o consumidor ambiental e trabalhista, né? É onde nós temos um volume maior de molecularização dessas demandas, tá? Então, na verdade, o CPC, por mais que ele não traga um capítulo específico sobre tutela coletiva, né, ele, de certa forma, ele acaba influenciando, sim, em alguns aspectos. Então, o objetivo dessa molecularização, como eu disse a vocês, das demandas, é suprir as demandas atomizadas, ou seja, aquelas demandas individuais, porque como você vai na igreja. Você vai na igreja, logicamente, por que você vai na igreja? Se todos nós aqui pensarmos, né, enfim, aqueles que são cristãos, enfim, e acreditam, né, no cristianismo, sabe que quando você, vamos colocar assim, uma festa de formatura, você não vai realizar uma festa de formatura individual, não tem o mesmo gozo, o mesmo sentimento. Então, tudo que é no coletivo vem no sentido de economia, vem no sentido de celeridade, vem no sentido, no caso nosso aqui, do processo coletivo, vem no sentido de justiça, né? Abocanhar o maior número de pessoas com aquela decisão, mesmo que aquela pessoa não venha a ser afetada agora com a decisão, mesmo que ela venha a ser afetada depois. É lógico que a base do processo coletivo, ele tem uma influência italiana e americana, e eu digo para vocês por quê. Todo mundo aí já estudou aqui sobre, ou pelo menos já ouviu, já pesquisou do common law e do civil law, né? São duas situações diferentes. No Brasil, nós adotamos o civil law, né? Law é L-A-W, né? Na verdade está escrito law, mas pronuncia law. Civil law. Significa dizer o quê? No Brasil, nós temos o costume, a influência de se pautar pela lei. Então, o aluno, por exemplo, quando ele vai reclamar alguma coisa na secretaria, né? Eu sei dos meus direitos, eu sei do que está na lei, né? E não é só aluno do direito. O aluno do direito é bem pior ainda, mas enfim. E isso é em qualquer local, né? Enfim, que você se depara com um direito seu que está sendo, na verdade, aqui, não estão obedecendo, né, deixado de lado, a pessoa, você já, logicamente, sempre diz respeito. Prova disso é o Código de Defesa do Consumidor, por exemplo. Todas as empresas, o comércio, de maneira geral, é obrigado a deixar uma cópia do Código de Defesa do Consumidor. Aquilo ali é o estereótipo, digamos assim, do civil law. Né? No Brasil, se dá pelo civil law. Professor, mas temos jurisprudência, tá, mas a jurisprudência, né, ela é demandada com base em decisões judiciais que se pautam pela lei. Então, na verdade, ela passa a ser uma economia, ela dá uma celeridade. Ó, senhor juiz, eu tenho uma jurisprudência aqui, do que já decidiu lá o outro juiz, ele deve ter estudado sobre aquilo, então vai facilitar o seu entendimento, dá uma lida lá, etc. e tal. No caso, o judiciário norte-americano,
né, ou anglo-saxão, que a gente fala, é um pouco diferente. Lá é o common law. E o que é o common law? O common law, na verdade, o magistrado e o próprio advogado, enfim, os operadores do direito, eles vão se pautar, na verdade, com base nos costumes. Então, eles vão verificar, por exemplo, se uma decisão que foi dada lá na Várzea Grande, se está funcionando bem, se está dando tudo certo, então eles, na verdade, eles vão se pautar por aquilo. Olha, lá na Várzea Grande tem um juiz que decidiu assim e tem dado certo. Então, acho bom absorver isso aí, porque pode dar certo aqui também. Então, é diferente. Prova disso é que a Constituição americana, entendeu? Ela tem bem menos artigos do que a Constituição brasileira, ela é muito mais antiga do que a Constituição brasileira, o número de leis, né, americano é muito menor do que aqui, né, no Brasil. Por quê? Porque o sistema deles de justiça, né, do judiciário, é diferente do nosso. Por que eu estou dizendo isso daí? Porque, na verdade, o processo coletivo, ele se inicia lá com aquela discussão da sociedade liberal clássica, né, individualista. Então, começa a se observar que esse comportamento da sociedade não traz uma solução quando existem vários comportamentos da mesma natureza que poderiam ser discutidos de uma única vez. Por quê? Porque a sociedade se evolui. Né? Você pega, por exemplo, e não precisa ser tão antigo para isso, mas você pega, por exemplo, há 15 anos atrás aí, né? Talvez eu estou fazendo um parâmetro aqui, talvez dê mais ou dê menos. Não tinha WhatsApp, você não tinha, a telefonia celular não era 4G, 5G, enfim, não se mandava mensagem com frequência, não era todo mundo que era, né, que tinha conectividade. Então, isso, logicamente, com a evolução da sociedade, o Estado precisa dar uma resposta para isso. Então, logicamente, nós precisamos agora olhar a tutela individual sob um outro aspecto, sobre o aspecto agora de uma sociedade de massa. Então, discutir sobre, por exemplo, demandas ambientais é mais econômico, é mais célere, mais prático e mais justo, de repente, demandar isso em massa do que ficar discutindo isso de maneira individual. Tá? Então, não preciso nem falar aqui que, com a evolução da sociedade, né, nós observamos que essa sociedade individualista, ela não se dá, ela não se adapta a um comportamento com o surgimento das comunidades, das cidades e das grandes regiões. Hoje, por exemplo, né, das grandes cidades, das regiões metropolitanas, por exemplo, e nós temos aí também agora essa questão, né, das discussões em torno da rede mundial de computadores. Né? Então, essa sociedade em massa, agora, ela adota comportamentos diferentes. O comércio não se dá simplesmente mais com a troca. Né? O comércio se dá agora com o objeto da moeda, ele se dá agora com a aquisição de patrimônio, né, de bens, de sociedade, é aqui que eu quero dizer. Então, com isso, né, os litígios também aumentam. Né? E aumentando, essa demanda aumentando, lógico que o Estado precisa dar uma resposta. E para que isso seja resolvido de uma maneira mais célere, precisa se adotar aqui, né, as tutelas coletivas que protegem essa coletividade, as demandas, né, do processo coletivo. Então, daí a mentalidade, né, para um processo coletivo. E eu digo, pessoal, aqui, poderia ter até acrescentado aí, essa necessidade de uma mentalidade, né, para um novo processo coletivo. Então, quando eu digo aqui essa nova mentalidade, veja que qual é a dificuldade que se tem, por exemplo, instituir isso no CPC. Qual é a dificuldade que se tem de criar leis que tutelam cada vez mais o interesse coletivo para que a justiça seja desafogada com as ações individuais. Basta você passar, por exemplo, na Avenida do CPA, onde tem ali
o juizado especial, você vê aquela quantidade de carros, enfim, você entra lá e observa, por exemplo, a quantidade de processos que são protocolados dia a dia. Né? Lógico que hoje, com o PJE, que é o processo judicial eletrônico, e também com a própria pandemia, com a possibilidade, por exemplo, das audiências online, né? Tem tudo isso, talvez você não consiga observar isso fisicamente, mas conversa com um colega ou com um juiz, quando tiver oportunidade, ele vai te dizer, olha, a cada 10 sentenças que eu dou, eu tenho 80, 90 ações sendo protocoladas, para discutir situações apequenadas, né? Então, isso demanda uma nova mentalidade. Quando eu digo uma nova mentalidade, é criar, por exemplo, uma mentalidade do aluno que vai se formar e ele vai ter o seu tempo para ganhar dinheiro, né? Que necessariamente eu estou dizendo aqui o aluno que vai advogar. Então, ele não precisa sair aí captando clientes de uma forma até antiética, né? Ficar lá no centro, pagar uma pessoa para distribuir papel, dizendo que, né, o escritório atende demandas trabalhistas, atende demanda, enfim, de consumidor, né, etc. e tal. Então, veja que aqui, na verdade, é preciso criar uma mentalidade que muitas vezes um processo que atenda uma demanda coletiva, um processo onde você, né, tenha ali, né, um convívio natural com o seu cliente, ele vai render bons frutos. Né? Professor, o senhor acha que com o passar do tempo os litígios individuais poderão ser resolvidos somente nas câmaras de conciliação? Se mudar a mentalidade, sim. Túlio pergunta aqui se os litígios individuais poderão ser resolvidos em câmaras de conciliação, não só de conciliação, como de também câmaras de arbitragem. Tá? É aquilo que eu falei. Aqui no Brasil, a gente tem a ideia que o que resolve é a caneta do juiz. Né? Os países mais desenvolvidos não têm uma mentalidade, não pensam dessa maneira. Né? Na verdade, o que eles buscam é uma solução mais adequada, que se passa através de uma conciliação ou de uma arbitragem. Tá? Perfeitamente possível, mas volto a falar, aqui ainda nós somos sinônimo que eu preciso de uma resposta do juiz porque eu vou ter mais segurança. Na verdade, não é uma decisão, por exemplo, de um árbitro, de uma câmara de arbitragem, ela tem efeitos de sentença. Inclusive, eu posso até executar aquela decisão, mas o fato é que eu não confio. Esse árbitro aí, pelo amor de Deus, não, eu prefiro o juiz. O cara que fez concurso, o cara que sabe tudo, etc. e tal, ele vai dar uma decisão e eu posso recorrer, mas isso talvez demore anos, coisa que você poderia resolver em poucos meses, né? Então, é uma mentalidade a ser criada a respeito dos meios alternativos de conciliação, da qual também é possível discutir demandas em massa, dentro desses meios alternativos de resolução de conflito, também é perfeitamente possível. Tá? Então, continuando o nosso raciocínio, existem institutos, né, clássicos do CPC, né, onde não se aplicam da mesma forma o processo coletivo. Então, nós vamos trabalhar alguns desses institutos depois, não basicamente todos eles. O Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Mandado de Segurança Coletiva, Ação Civil Pública, Ação Popular. O que eu quero que vocês entendam é que todos estes demandam um entendimento diferente no que se refere à legitimação, objeto e coisa julgada. E até mesmo competência, que é o que nós vamos falar hoje na aula de hoje sobre competência. Então, eu tenho que prestar atenção em tudo isso. Por quê? Não são todas as pessoas que são legítimas. Uma ação popular. São todas as pessoas? Não. Para demandar uma ação popular, primeira coisa, a pessoa tem que portar o quê? Ser inscrita lá com o título de eleitor. Porque ela tem que tirar uma cópia do seu título de eleitor e anexar, né, na ação popular para que ela consiga fomentar essa ação popular. Ela não tem custo, né, essa ação não precisa recolher custas, né, etc, etc. E qualquer cidadão. Professor, mas é para tudo? Não. Eu tenho uma demanda lá no ISEC, um problema, eu vou intentar uma ação popular. Peraí, não é assim. Tá? Não funciona dessa forma. Professor, uma licitação, né? É possível se combater, por exemplo, o resultado de uma licitação através de uma ação popular? Lógico. Por quê? Porque, na verdade, né, esse processo licitatório envolve um interesse, o quê, pessoal?
de uma coletividade, um interesse público sobre o privado. Então, por trazer no seu bojo um interesse público, é possível se discutir através de uma ação popular. Questões ambientais, enfim, né, entre outros objetos, né, de estudo que a gente vai ver, é possível ser demandado. Então, eu tenho que verificar quem são os legitimados. Então, não basta, o cara é maior de idade. Tá, ele é maior de idade, mas ele não tem título de eleitor. Né? Ou ele cancelou a inscrição do seu título, nunca mais vou votar, vou rasgar isso daqui, não justifiquei, fui lá e cancelei, ponto final. Então ele não pode ser titular e não é legítimo para intentar essa ação popular. Então vai se diferenciar da ação civil pública, vai se diferenciar, né, do mandato de segurança, de outras situações. O objeto, que é o objeto de discussão. Se eu estou discutindo, por exemplo, eleição, logicamente, não justiça eleitoral, competência lá, né? Se eu estou discutindo, né, demanda trabalhista lá na Justiça do Trabalho, e a coisa julgada, esse é importante. Né? A coisa julgada, na verdade, é ali a decisão final, onde não cabe mais recurso. Mas a coisa julgada, ela vai se diferenciar, porque aqui eu estou falando de coisa julgada no processo coletivo, não no processo individual. Então eu tenho que verificar que quando é que cabe recurso e qual é o recurso cabível, né, da coisa julgada do processo coletivo. Então isso é que a gente vai verificar, porque vocês aprenderam até agora a coisa julgada, mas no aspecto individual. No processo coletivo ela se diferencia, né, a depender de cada instituto, né, de cada situação que se aplica. Tá? Continuando aí, vamos lá. Qual é o conceito, então, de ação coletiva? Tem vários, óbvio. Aqui eu tenho um conceito de Antônio Gide, que ele diz que a ação coletiva é a ação proposta por um legitimado, né? E eu queria que vocês grifassem essa palavra, proposta por um legitimado autônomo. E aí aqui você vê que entre parênteses aqui tem legitimidade. Então por isso que eu pedi para sublinhar legitimado. Então aqueles que imprimiram aí, né, as folhas de slides, quem estiver anotando, tiver com um caderno, alguma coisa, pode prestar atenção nisso. Né? Questão quer dizer o quê? Eu tenho que verificar se ele é legítimo, se ele tem legitimidade, em defesa de um direito coletivo. Né? Por quê? Porque, na verdade, a tutela ali é de uma coletividade, por isso que eu verifico se ele é legítimo, né? Se ele tem legitimidade. Considerando o quê? O objeto. Né? Considerado, né, o objeto, cuja imutabilidade do comando da sentença atingirá uma comunidade ou coletividade, que é o que nós conhecemos como coisa julgada. Então, sublinha aí, ó, legitimidade, né, o objeto e a coisa julgada. Professor, por que nós estamos sublinhando legitimidade, objeto e coisa julgada? Porque é diferente em cada ação coletiva. Muitas vezes pode coincidir de ser igual, outras vezes não. E é isso que a gente vai falar no decorrer das nossas aulas. Quer dizer, lá na ação popular, quem são os legítimos, qual é o objeto de discussão, né, e a coisa julgada produz qual tipo de efeito. Na ação civil pública, a ACP, quem são os legitimados, qual é o objeto e qual é o efeito da coisa julgada. Muitas vezes, é aquilo que eu disse, eles podem ser iguais, mas muitas vezes também diferentes, né? Podem ser parecidos ou não. E o objeto de estudo nosso, na verdade, ele está dentro deste conceito aqui. Então, na verdade, resumindo, é uma ação proposta, verificando se a pessoa ela é legítima, considerando também o objeto de discussão, né? E que vai atingir aí uma comunidade, uma coletividade com os efeitos da coisa julgada, né? Pessoal, vamos então iniciar aqui a nossa conversa tratando sobre alguns aspectos gerais da tutela coletiva. Muita atenção agora para que nós possamos, então, conversar a respeito disso. Porque aqui nós vamos trabalhar dos aspectos no sentido particular da ação coletiva. O primeiro que vocês estão vendo aí é o inquérito civil. Professor, explica melhor esse inquérito civil aí. Vocês estão vendo aí, é um procedimento administrativo, né, do Ministério Público, antes da fase da instauração
da tutela coletiva, né, da ação coletiva. O que vocês estão acostumados a observar, nós, né, a população de um modo geral, é que inquérito está ligado à polícia. No caso, a polícia civil, competente para proceder o inquérito, né, investigatório, né, encaminhar ao Ministério Público para que o Ministério Público, então, viabilize aí a devida ação penal, né? Então, para que ele proponha lá junto ao juiz competente. Mas não é esse inquérito, né, lá da polícia que eu estou dizendo, porque lá é uma outra situação. Aqui, o inquérito é no sentido de apurar, como lá também, né, apurar os fatos, colher provas, mas aqui na dúvida, para instaurar uma ação coletiva, o Ministério Público pode propor, aí de forma administrativa, né, a abertura de um inquérito investigatório. Para quê, meus queridos? Qual é a intenção desse inquérito investigatório? A intenção desse inquérito investigatório, deixa eu ver se eu coloco aqui. Deixa eu só achar aqui onde é que eu coloquei. Aqui, não estou achando aqui. Ok. Mas, na verdade, a instauração desse inquérito, ela ou é a condenação, mas aqui não é penal, não é a condenação no sentido de prisão. Ou é a condenação para que, então, se indenize, como foi o caso, por exemplo, lá em Minas Gerais, né? Lógico que ali não houve um inquérito administrativo, lá houve um inquérito, né, penal, né, ali para apurar os fatos de natureza criminal. Mas pode ocorrer, né, que seja admitida a instalação de um inquérito civil para apurar aí a devida condenação no sentido de indenização, né? Quer dizer, eu verifico que as margens do rio Cuiabá, né, existe uma mancha de óleo, né? Então, quer dizer, realizado um inquérito civil para apurar, também criminal também, né, mas cível para apurar a devida indenização, né, por parte daquele que causou ali o dano. Mas é somente a intenção do inquérito é essa, né, condenatória para indenizar? Não, ela pode ser também paliativa, no sentido de, né, buscar algum instrumento para que se evite o dano, né? Então, eram essas as palavras que eu estava buscando aí, ok? Então, não confundam com o penal. Aqui é um procedimento para, na dúvida, eu instauro o procedimento, né, para verificar se o melhor caminho é a instauração dessa ação coletiva, tá? É como se fosse uma preparação para ajuizar a ação coletiva, tá? Através desse inquérito. Então, na verdade, o promotor de justiça, ele vai atrás, né, aí de instrumentos, eu não diria nem prova, mas, né, de instrumentos que possam caracterizar que o melhor caminho a adotar é a instauração de uma demanda coletiva, né? Imagine, por exemplo, uma comunidade de índios, vamos, né, dar exemplo aqui agora, que esteja sendo atingida com o Covid-19. Professor, mas por conta do quê? Não é porque o índio saiu de lá, mas é porque tem, né, pessoas, né, que estão tendo contato, né, com esse grupo de indígenas e vários, né, indígenas daquela localidade estão vindo a óbito. Então é possível, né, antes de propor essa medida coletiva, instaurar um procedimento administrativo investigatório para se verificar a origem da situação, o que pode ser feito, né, se pode ser demandada, então, uma ação coletiva para a proteção daquele povo, etc. e tal. Competência. Lógico que nós não vamos trabalhar aqui uma aula de competência. Não é essa a noção, até porque vocês já tiveram lá atrás, estudaram competência no CPC. Tá? Mas vamos relembrar alguma coisa básica para que vocês
possam ter ideia de como isso se trata dentro do processo coletivo. Então, via de regra, regra geral é que a ação coletiva se processa perante o juiz de primeiro grau. Essa é a regra geral. Juiz de primeiro grau. Então, a competência, qual é, professor? Do foro, né, do local onde ocorreu o dano. Então, a competência está restrita à jurisdição do órgão prolator da decisão. Ok, então ocorreu em Cuiabá, competência Cuiabá, ocorreu em Santa Catarina, competência de Santa Catarina, lá, né, no estado, em Várzea Grande, etc. e tal. O fato é que existe aqui uma discussão de quem seria o competente, quem seria o juízo competente para discutir uma demanda coletiva quando o dano ele é regional ou quando o dano ele é nacional. Então, aonde é que eu vou ajuizar? Então, começo por aí. Vamos lá. Então, o artigo 16 do CPC, né, ele diz o seguinte: a jurisdição civil é exercida pelos juízes e pelos tribunais em todo o território nacional, conforme as disposições deste Código. Ou seja, todo juiz é dotado de jurisdição. Significa dizer que qualquer juiz ele representa o Estado, porque jurisdição é poder, dever do Estado dizer o direito. Então, o juiz, quando eu digo Estado, não é Mato Grosso, mas é a União, de modo geral, né, todo o Brasil, a República Federativa do Brasil. Então, isso significa dizer que o juiz aqui em Cuiabá poderia dar uma decisão lá em Goiás, em Tocantins, no Amazonas, enfim, no Rio Grande do Sul. Teoricamente, sim. Teoricamente, sim. Teoricamente. Mas é lógico que a dimensão territorial do Brasil, ela é grande. Então, o Poder Judiciário se organizou através desta competência. A competência nada mais é do que uma organização, né, interna do Judiciário para que ele possa apreciar, né, as demandas de uma maneira mais organizada. Então, por isso eu tenho a jurisdição, no caso, da Justiça Comum Estadual, que são aqueles juízes que fizeram concurso aqui no Mato Grosso e vão decidir aqui dentro do estado de Mato Grosso. Só isso? Não. Até porque existe dentro do Judiciário Estadual uma organização de competência também interna daqui do nosso Judiciário. Então, quer dizer, eu tenho a criação de comarcas, de Cuiabá, de Várzea Grande, de Santo Antônio, de Alta Floresta, de Sinop, de Água Boa. Então, onde eu crio essas comarcas para que o juiz daquela comarca tenha a competência territorial. Quer dizer, ele tem o poder dentro do seu território para determinar ali a sua decisão, para fazer com que cumpram a sua decisão. Mas é lógico que você verifica que o juiz, quando ele é promovido, então ele sai, por exemplo, do interior e ele vem para a capital, ou ele sai de uma cidade pequena e vai para uma cidade média, né? Quer dizer, ele dava decisão no interior, agora ele vai proferir suas decisões aqui na comarca, em uma comarca da capital. Quando ele é promovido, quer dizer, aí você tem uma jurisdição superior, ele vai para o Tribunal de Justiça, agora ele vai proferir suas decisões, né, no âmbito de um colegiado, né? Então, é preciso que nós, então, entendamos que essa organização de competência, né, ela se dá por conta da impossibilidade física de os juízes exercerem em todo o território o seu poder jurisdicional em todo o território nacional. Difícil, porque senão eu ia falar, quer saber, eu vou demandar isso daqui lá no Amazonas, vou lá protocolar minha ação lá em Manaus. Aí vai citar o Roberto, que está aqui em Cuiabá, e ele vai ter que exatamente se defender lá em Manaus. Né? Então, quer dizer, não funciona, né, dessa maneira. Então, é o que o ordenamento previu, né, uma distribuição, uma repartição desse poder entre todos os juízes que compõem o Poder Judiciário. Até aqui nada de novo, né, professor? Putz, que chato, né? Já sabe disso. Vamos lá. Mas existem dentro do processo coletivo agora critérios. Respirem,
Vamos com calma aqui agora, porque agora começa a se diferenciar. No início eu vou ter uma certa similaridade, depois eu já diferencio. Então veja, o assunto aqui é uma demanda coletiva, tá? Vamos agora verificar aqui o primeiro aspecto, que é o aspecto do critério material. Material em razão do quê? Em razão da matéria. Veja que a Constituição Federal, nos seus artigos, ela já traz aqui a regra de competência material. Compete à Justiça Eleitoral apreciar as demandas do quê? De direito eleitoral. Então, aí no slide de vocês, coloquei lá. Em princípio, caberá ação coletiva na Justiça Eleitoral, desde que a causa de pedir for os assuntos relacionados ao artigo 121. Né? E o artigo 121 da Constituição Federal, ele vai trazer que tipo de assuntos relacionados à Justiça Eleitoral. Então, veja o que diz lá. Ó. Lei complementar disporá sobre a organização e competência dos tribunais, dos juízes de direito e das juntas eleitorais. Que, na verdade, agora é da Justiça Eleitoral. E aí ele traz os membros, né, como se dá a composição dos tribunais, da Justiça Eleitoral, enfim, das demais. A Justiça do Trabalho, logicamente, que a competência dela é julgar ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores. E hoje está no auge, né, pessoal? Com essa recessão, eu até digo isso, né, que o Brasil, né, nós estamos vivendo, e recessão por conta da pandemia, né, porque tudo vinha normal, caminhando normal, e esperávamos, né, que o Brasil, né, se figurasse aí, né, como uma das maiores economias do mundo, né, e aí veio essa tragédia aí da pandemia. Ocorre que, dentro desse aspecto, vários, né, direitos trabalhistas foram discutidos no âmbito da tutela coletiva. Por quê? Olha, vem cá, então agora a gente não consegue mais pagar, tira daqui, põe ali, etc e tal. Parece que o governo hoje editou uma medida provisória, não sei se é medida provisória ou se já foi a conversão em lei. Eu vi rapidamente no jornal isso hoje pela manhã, né, a respeito do teletrabalho dos servidores da União, né? Me parece que uma coisa assim, eu vi rapidamente, né? E aí ele traz lá a respeito da questão da energia elétrica que você paga, né? Enfim, da internet que você usa, da carga horária de trabalho, alguma coisa assim. Então, é possível se discutir algum desses assuntos dentro de uma demanda coletiva. Exemplo, tá aqui, eu trouxe um exemplo, né? Ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Trabalho para a defesa de interesses coletivos, quando desrespeitados direitos sociais. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de direitos sociais conquistados no âmbito do direito do trabalho. Transporte público, né? Enfim, a empresa hoje, ela contrata lá o empregado doméstico, por exemplo, você é obrigado ali a custear parte do transporte, né, do funcionário para que ele se dirija até o seu local de trabalho. Então, vamos colocar na hipótese de tentarem cercear esse direito. É possível uma demanda coletiva para aquele grupo. Qual grupo? O grupo de trabalhadores, né, que até então estão tendo o seu direito cerceado. E aqui eu estou falando de uma coletividade, tá? Pode ser trabalhadores da empresa X, trabalhadores dos Correios, trabalhadores, enfim, aqui da Petrobras. Então, até mesmo para a defesa dos direitos individuais homogêneos, desde que haja relevante interesse social e também cabível ação civil pública pelo Ministério Público perante a Justiça do Trabalho. Então, eu tenho que verificar a matéria. A matéria é trabalhista? Ok. Então, lá na Justiça do Trabalho. Mas admitindo-se aqui as discussões coletivas, mas também individuais, homogêneas, que a gente viu lá atrás, o que seria os direitos individuais homogêneos. O que é isso? É uma espécie, né, do direito coletivo, em que os sujeitos são sempre mais de um
e determinados. Tá? Então, quer dizer, ó, é o Roberto, o Janderson e a Jusilei, mas que tem em comum esse problema. Pode ser demandado, então, ações, né, seja ela individual, mas também coletiva, no sentido de proteção desse, né, grupo aí de pessoas. Outro exemplo são as ações de nulidade de cláusula no contrato coletivo ou convenção coletiva, é a que mais ocorre. Eu estava conversando com minha esposa hoje, né, agora nós estamos, né, no momento de várias empresas aí, sob convenção coletiva, né? Então, imagine que, por exemplo, que dentro dessas convenções coletivas seja mitigado direitos que já foram conquistados. Então, pode ser demandada uma ação coletiva, né, para provocar a nulidade daquela cláusula, né, de contrato coletivo ou de convenção coletiva. Então, é perfeitamente possível. Tá? Na semana passada, os Correios entraram com dissídio coletivo no TST. Perfeito, Roberto. Isso mesmo. O Roberto está dizendo aqui que, né, os Correios demandaram uma ação coletiva, né, que na verdade se originou, né, através aí o que a gente chama de dissídio coletivo, né, que na verdade vem de dissídio, vem de uma, na verdade, uma ação, uma discussão, por isso o nome dissídio coletivo no TST. Então, diretamente lá no TST, para discutir ali uma demanda decorrente aí de uma convenção ou de um acordo, né? Sobre os direitos adquiridos, saúde dos trabalhadores, isso, o Roberto está dizendo aqui sobre o que é, né? Que compõe aquele dissídio, são sobre direitos que já eram adquiridos, saúde dos trabalhadores, proteção da saúde, EPI, né, devido à pandemia. Eu sei que o Correio, por exemplo, estava querendo, eu não sei se eles conseguiram ou não, mas é que eles tinham direito, por exemplo, a colocar no plano de saúde, né, os filhos, a esposa, como isso é comum, isso é lei, né, mas também o pai e a mãe, né, e me parece que eles queriam derrogar esse direito de colocar o pai e a mãe. Então, tudo isso pode gerar um conflito, né? Mas, logicamente, que a maioria agora dos conflitos é decorrente dessa pandemia. E, principalmente aqui, o Roberto está chamando a atenção aqui, que é os EPIs, né? Que, na verdade, que os servidores estão questionando que deve ser colocado à disposição dos trabalhadores, né? No Correio. Eu sei que muitos aí, gente, critica a atuação de sindicato. É que, na verdade, existem bons e ruins, e sempre vai ser assim. Né? Você pega uma casa onde são 10 irmãos, tem aqueles irmãos que são zen, tranquilo, não dão problema, e sempre tem um lá, né, que vai dar um probleminha ou outro ali. Pode ser que não, né? Mas isso é uma exceção. Então, mas o problema é que no Brasil, tudo se tentou sindicalizar, mas no sentido de barganhar cargos na política, né, no sentido de barganhar privilégios, né, o que não é a função inicial do sindicato. A função inicial do sindicato é representar o trabalhador, os servidores, na busca exatamente desses, né, direitos. E dentro dessa tutela coletiva, por exemplo, citando exemplo de sindicatos, vamos colocar aqui, ó, eu sou professor da rede privada, eu não sou sindicalizado, mas eu já fui contemplado com uma decisão fruto de um dissídio, de uma discussão coletiva. Eu já fui contemplado. Então eu virei, né, falei, oh, ainda bem que o sindicato deu certo, né? Quer dizer, mas eu não era filiado, nunca contribuí, e eles não poderiam agir somente em nome daqueles que são filiados. Porque, na verdade, o interesse é do quê? Daqueles que fazem parte do grupo, né, de trabalho. Ou seja, professores, servidores administrativos, etc. e tal. Então, querendo ou não, eu fui contemplado com essa decisão, mesmo sendo ou não aí, né, sindicalizado, né? Vamos continuar aqui, então. Veja, outro exemplo, outra situação aqui de discussão a respeito dessa competência, né, material é a Justiça Federal, né? Aqui adota-se predominantemente o critério de interesse. Significa dizer o quê, pessoal? Tem interesse da União? Tem. E quando eu digo interesse da União, aqui eu estou falando o seguinte, né? A União, as suas autarquias, as suas empresas e fundações. Então,
Empresas, autarquias e fundações. Eu tenho que verificar. Então, quer dizer, é de interesse da União? É. Então, a União tem que figurar também no polo da discussão dessa demanda coletiva. Né? Certa vez, por exemplo, um adolescente furtou uma bicicleta aqui em Cuiabá dos Correios. Onde é que foi parar essa ação? Na Justiça Federal. Tá? Então, quer dizer, na verdade, não era bem um adolescente, acho que ele tinha 18 anos já, enfim. Já respondia, e aí ele teve que responder na Justiça Federal. Tá? Por quê? Porque Correios é uma empresa pública, né? Então, a demanda, no caso ali, para discussão, né, deste furto é lá na Justiça Federal. Então, de acordo com a súmula 150 do STJ, né, essa súmula do STJ, compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença no processo da União, suas autarquias ou empresas públicas, e não a Justiça Estadual. Então, quem vai decidir isso, a competência para decidir sobre a existência ou não do interesse, é da Justiça Federal. Tem uma súmula 183 do STJ, que essa súmula ela foi cancelada pelo próprio STJ, que ela estabelecia o seguinte: uma hipótese de delegação de competência ao afirmar que, veja só, compete ao juiz estadual, nas comarcas que não sejam sede da vara da Justiça Federal, processar e julgar ação civil pública, que é uma demanda coletiva, né, ainda que a União figure no processo. Mas a gente sabe que hoje não é possível. Professor, lá em Apiacás, né, vamos citar exemplo aqui, em Poconé, né, em Santo Antônio, não tem, lá tem o fórum, quer dizer, é uma comarca, mas não tem Justiça Federal. Nesse caso, quando é interesse da União, a ação vai correr lá na comarca? Não. Tá? Essa regra do 183 do STJ, essa súmula, ela foi cancelada, ela não existe mais. Então, agora, a prevalência da súmula 150, né? E, na verdade, essas demandas são decididas, né, ali no âmbito da comarca mais próxima, né, onde incide a Justiça Federal, que aqui no Mato Grosso nós temos Juína, Sinop, Barra do Garça, Cáceres e Cuiabá. Eu acho que são essas as localidades onde eu tenho a Justiça Federal. Não me lembro se é Água Boa, mas eu acredito que não. Barra do Garça mesmo. Tá? Essa eu tenho certeza. Então, é ali que vai ser demandado. Professor, INSS é na Justiça Comum? Não, é na Justiça Federal. Por quê? Porque, na verdade, o assunto é de interesse, envolve interesse da União. Vamos lá. Prosseguindo aí. Eu achei que alguém tinha perguntado em alguma coisa, mas não houve perguntas. A Justiça Estadual, ela é por exceção. Envolve questões da Justiça Eleitoral? Não. Trabalhista? Não, não também. É interesse da União? Não também. Então, o que sobra é da Justiça Eleitoral, né, pela regra prevista no 109 da Constituição Federal. Ok? Vamos lá. Continuando, então, aí. O outro critério é o critério funcional, né? A regra geral é que a ação coletiva é de competência originária do primeiro grau. Já disse isso. Está lá em Alta Floresta? É lá. Está em Sinop? É em Sinop. Está em Água Boa? É Água Boa. Está em Barra do Garça? É Barra do Garça. Está em Cuiabá? É Cuiabá. Tá? Isso, Diamantino. O Roberto está falando aqui. Diamantino também. É Rondonópolis, é verdade. Cáceres, Diamantino, Barra do Garça, Sinop e Rondonópolis. Acho que Juína também tem. Isso. Juína também tem. Tá? É isso aí, Roberto falou aqui, ó, Cáceres, Diamantino, Barra do Garça, Sinop, Rondonópolis e Juína. São essas a sede onde tem Justiça Federal. E Cuiabá, né, Roberto? Esquecemos aí. E Cuiabá. Então, no critério funcional, é em razão do quê? Não é mais da matéria. Envolve interesse da União, eleitoral é eleitoral, trabalhista é trabalhista, e a exceção é estadual. Aqui, o critério agora é outro, é em razão da função. Né? Então,
A regra geral é que é discutido ali nas ações de primeiro grau. Então, houve uma tentativa legislativa, quer dizer, um projeto de lei, aí de se criar, deixa eu só acompanhar aqui, porque aqui está muito difícil, de se criar um foro, né, de prerrogativa de função perante tribunais superiores ou inferiores na ação da improbidade administrativa. Houve uma tentativa. Né? Essa tentativa se deu através da Lei 10.628, 2002, que alterou a redação do artigo 84 do CPP. Né? Todavia, o STF, no julgamento da ação direta da inconstitucionalidade de 2797, declarou inconstitucional essa lei sob o fundamento de que só a Constituição pode criar foro privilegiado. E vocês já conhecem, né, quem são as pessoas que, né, têm direito a esse foro privilegiado. Né? Na maioria deles, né, são políticos, mas, no entanto, eu tenho também, né, desembargadores, eu tenho, né, juízes, etc. e tal, que tem essa prerrogativa em razão da função, né? Foro por prerrogativa de função. Então, por isso que no Congresso tem essa discussão aí de acabar, não acabar, acabar, não acabar, e ela é demorada porque só se dá através de emenda constitucional. Então, via de regra, é que ela se dá no primeiro grau de jurisdição, né, e não em tribunal, né, de acordo com a origem do ato imputado, independentemente de quem seja a autoridade impugnada. Então, pouco importa. O que vai ocorrer é que ela vai se dar no juiz, né, competente lá de primeiro grau, e aqui, tanto da Justiça Federal como da Justiça Comum, né, ou da Justiça também Eleitoral ou da Justiça Trabalhista, tanto faz. Seguindo essa regra de competência funcional, o terceiro critério é o critério territorial. Essa daqui começa a pegar. Critério territorial, professor, territorial de território, legal, é isso mesmo. Então, regra básica da competência para ação civil pública, e aqui eu estou falando da ACP, olha só, da ação civil pública, e a gente vai tratar dela depois, tá? De modo individual, nós vamos ver cada uma, ação popular, ação civil pública, mas aqui, a ação civil pública, bem como para qualquer ação coletiva em prestígio, aí, deixa eu só achar a página aqui, o terceiro, isso, da ação civil pública, bem como para qualquer ação coletiva, em prestígio ao princípio da integratividade do microsistema de tutela coletiva, quer dizer, veja que existe uma integralidade, que eles se integram, o sistema, né, não o sistema, mas o microsistema, né, das tutelas coletivas. Por que o microsistema? Porque não tem no CPC. Então, a gente pega exatamente aquilo que trata as diversas ações e se aplica a esse microsistema. Então, estou citando exemplo da ação civil pública, mas para qualquer demanda coletiva aí, né, que assim afirma, né, que está lá no artigo 2º da Lei da Ação Civil Pública. Veja lá. As ações previstas nesta lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano. Sublinha aí, ó, no local onde ocorrer o dano. Ah, beleza. Cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa. Parágrafo único, né? A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações posteriores. Então, significa dizer o quê? Quem é o juiz prevento? Neste caso aí, tem várias ações. Quem é o juiz prevento? Aquele que primeiro apreciou a causa. Aquele que primeiro apreciou a causa. Ok, então, aquele que primeiro apreciou a causa é o juiz competente agora para prevenir todas as outras. Então, tudo aquilo que foi demandado posterior vai lá para ele. Tá? E que possua mesmo, logicamente, para que haja prevenção, eu tenho que ter o quê? A mesma causa de pedir, né, ou o mesmo objeto. Então, é interessante isso, a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto para que haja aí a regra da prevenção. Apesar de a lei falar em competência funcional, né, veja que essa relação de competência funcional é com base naquela teoria de Chiovenda, né? Segundo o qual uma causa é confiada ao juiz de determinado território pelo fato de ser ele, ser a ele mais fácil ou mais eficaz exercer
a sua função. Né? Até aqui nenhuma novidade. A doutrina mais recente tem firmado o entendimento de que se trata de competência territorial absoluta, em moldes bem parecido com a tradicional regra do artigo 44, 47 do CPC, que é o que vocês, até aqui também nada de novidade, que vocês já viram. Todavia, a Lei de Ação Civil Pública, ela não cuida de situações em que o dano é regional, nacional, ficando a resposta a cargo do CPC. Aqui, pessoal, é o microsistema que eu falei para vocês, que é o microsistema das ações coletivas em que eles se integram. Veja que a Lei de Ação Civil Pública não falou nada. Peraí, o que é regional, o que é nacional e o que é local? Aí, bom, lá não tem nada, e agora, hein? Não, vamos pegar o CPP, né, o CPC. Bom, mas lá também não trata disso, ele traz lá a regra geral do 47. E o que diz o Código de Defesa do Consumidor? Que é possível também, é um dos instrumentos da tutela coletiva. Ah, legal. Lá no artigo 93, ele diz lá o seguinte: ressalvada a competência da Justiça Federal, quando o interesse é da União, né, já expliquei isso, é competente para a causa a Justiça Local. Quando? No foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, quando de âmbito local. Cuiabá, Várzea Grande, Juína, Água Boa, e aí por diante. Inciso 2. Será competente o fórum da capital do estado ou no Distrito Federal, para os danos de âmbito nacional ou regional, aplicando-se as regras, né, do Código de Processo Civil aos casos de competência concorrente. Tá? E aí, para resolver essa questão de competência concorrente, o Código de Processo Civil traz a solução. Mas aqui, veja que o que é dano local, dano regional e dano nacional. O CDC só fala o seguinte: se é local, é lá no juiz da comarca. Se é regional ou nacional, é na capital do estado, exemplo, Cuiabá, ou no Distrito Federal, né, no DF. Só que ele não explica o que é regional. O que é regional? Cuiabá e Várzea Grande é regional? Ou é local? Ou é nacional? Aí você pega aqui Aragarças e Alto Garças. São duas cidades, a exemplo, como Cuiabá e Várzea Grande, mas uma está em Goiás e a outra em Mato Grosso, separadas apenas pelo rio, ali uma ponte. É regional ou nacional? Ou é local? Então, o CDC, ele não, né, explica bem como isso se dá. Né? Fica uma incógnita. Eu trouxe uma jurisprudência para vocês. Olha aqui. Um grande problema, então, como eu disse, é resolver essa situação. Exemplo, né, dano atinge 3 grandes comarcas do estado. Esse dano é regional ou local? Dano atinge os estados de Mato Grosso, Goiás e Tocantins. É nacional ou regional? Então, tem uma jurisprudência aqui, ó, que fala lá: conflito positivo de competência, demandas coletivas, promovidas contra a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. É uma demanda, então, coletiva contra a ANEEL. Então, em razão do disposto do artigo 93, inciso 2, que é o que eu acabei de ler para vocês, que fala que ela deve ser ajuizada na capital ou no Distrito Federal, fala o seguinte, do CDC: sendo o suposto dano nacional, a competência será concorrente da capital do estado ou do Distrito Federal. Então, pode ser tanto lá como aqui. A critério do autor, olha que legal, a critério do autor, tendo em vista a sua comodidade na defesa dos interesses transindividuais, né, lesados, e o mais eficaz acesso à justiça, que é aquilo que eu falei: celeridade, economia, rapidez e justiça. Uma vez que não há exclusividade, né, do foro do DF, né, do Distrito Federal. Então, significa dizer o quê? Para o julgamento da ação civil pública, né, de âmbito nacional. Então, pode ser ajuizada perfeitamente em Cuiabá. E aqui ele não fala assim, na capital mais próxima. Ele fala na capital. Tá? Então, quer dizer, qual que é a capital aqui do Brasil? Né? Ou o Distrito Federal. Então, o correto que a gente sabe, se é nacional é no DF, se é
regional é na capital do estado e se é local é no município. Não, cuidado. Local, tudo bem, é lá no município onde foi causado. Regional e nacional, tanto na capital como na capital do estado, como também no DF. O último critério aqui é o critério valorativo. Esse aqui a gente não se aplica, tá? O critério valorativo só serve hoje para decidir competência dos juizados especiais, né? Então, é importante que vocês saibam que não cabe ação coletiva nos juizados, nem civil e nem federal. Porque se colocar uma questãozinha dessa na prova aí, hein? Marque a alternativa correta, tal, para que vocês marquem a alternativa correta, tá? Então, continuando aqui, peraí, a gente já terminar. Ok. Qual é o objeto da tutela coletiva? Aqui é que eu estava procurando naquela hora e acabei mexendo aqui e não achei. Ou ela a natureza jurídica, ela é repressiva, quando eu estava falando com vocês do inquérito. Qual é a finalidade do inquérito? Condenar. Quer dizer, nós vamos aqui instaurar um inquérito para verificar a possibilidade de uma demanda coletiva, mas de natureza condenatória. Então, essa é a primeira situação. De natureza reparadora, né, do dano, isso ocorre nas demandas ambientais. Então, muitas vezes, a intenção não é condenar, no sentido de indenização, mas é no sentido de reparar. Então, por isso, o objeto do inquérito civil, que tem natureza administrativa, com a intenção do quê? De prevenir, que pode se dar através de uma medida, né, através de uma medida liminar. Então, quer dizer, olha, o estudo de impacto ambiental para prevenir. Repressiva, que a natureza jurídica, ela é reparadora ou condenatória. E a tutela é específica, né? Deixa eu só abrir aqui, pessoal. Repressiva, o quê? Não está aqui, não. Tá? Então, veja, essa tutela específica envolve a obrigação de dar, fazer ou não fazer, né? O último assunto nosso aqui é que... Dá só um minutinho. O último assunto nosso aqui é em relação à tutela específica, né? Que é a obrigação de fazer e não fazer, mas a litispendência. Cuidado, gente. Para a gente encerrar aqui, até por conta do horário, a gente se empolga e vai falando, né? Somente entre ações coletivas, tá? Não há litispendência entre processos coletivos e processo individual. Deve haver suspensão deste para aproveitamento daquilo. Então, isso significa dizer o quê? Eu não junto as ações. Não tem como haver litispendência. Eu suspendo aquelas que estão em curso e decido essa daqui. Por quê? Porque há a possibilidade dessa decisão aqui afetar todas as outras, mas não há litispendência. Então, olha só, somente é possível, né, tá aqui, litispendência somente entre ações coletivas. Não há litispendência entre processo coletivo, né, e processo individual, ok? Então, deve haver suspensão deste para aproveitamento daquele. Pessoal, tranquilo, acho que, né, tá bom aí, a gente se estendeu, paramos no slide número 30. Aqui, próxima aula a gente começa falando aí, a gente já vai entrar aqui discutindo sobre a coisa julgada, que é uma aula muito importante, tá? E depois falando de cada uma das leis, tá? Beleza, gente? Então, até a próxima semana, a aula vai estar disponível também amanhã lá no YouTube. Um abraço para vocês.